Sabe, você já sentiu que, ao longo dos anos, algumas relações se tornaram um pouco mais complicadas, aquelas pessoas com quem você se dava bem, ou pelo menos pensava que se dava, parecem ter mudado. Talvez elas não o tratem mais com o mesmo carinho, ou você percebe uma certa distância, um olhar diferente, um comentário que te pega de surpresa. É como se houvesse uma cortina invisível que desceu entre vocês, e você não consegue entender o porquê. Dói. Não é sentir que alguém que você considerava, ou que faz parte da sua vida, pode estar nutrindo sentimentos negativos em segredo. A verdade é que, à medida que envelhecemos, amadurecemos, e a nossa presença, a nossa sabedoria e a nossa própria jornada podem, sem querer, desencadear algo nas pessoas ao nosso redor. Não é sobre o que você fez de errado, mas sobre o que está acontecendo dentro delas. O grande psicólogo Carl Jung nos ensinou uma coisa poderosa muitas vezes. O que as pessoas mais detestam nos outros é, na verdade, um reflexo do que elas não conseguem aceitar em si mesmas, ou do que elas temem em seus próprios caminhos. É a projeção da sombra delas, aquele lado não reconhecido ou indesejado da personalidade que, em vez de ser confrontado, é jogado para fora, em você. É por isso que, neste vídeo, vamos desvendar 7 sinais muito claros de que alguém pode, secretamente, nutrir sentimentos negativos por você. E como a visão de Jung pode nos ajudar a entender e, mais importante, a nos proteger. Não é sobre acusar, mas sobre compreender, para que você possa navegar suas relações com mais paz e sabedoria. Fique conosco, porque ao final, vou compartilhar algo que vai te surpreender sobre como lidar com tudo isso e manter sua luz acesa. Vamos mergulhar no primeiro sinal. Um que pode ser tão sutil que você quase duvida de si mesmo, a desvalorização disfarçada. Ou aqueles elogios que, no fundo, soam como críticas veladas. Imagine que você acabou de compartilhar uma conquista, algo que te deixou feliz. A resposta da pessoa, em vez de um parabéns genuíno, vem com um "que bom que você ainda consegue fazer isso na sua idade", ou "ah, mas é porque você tem tempo de sobra, né?", ou ainda você mostra algo novo que aprendeu, e a pessoa diz com um ar de superioridade: "é legal, mas eu já faço isso há anos, só que de um jeito mais eficiente". Percebe como a alegria é diminuída, a conquista é minimizada e o seu esforço é subestimado. Não é um ataque direto, mas uma agulhada que tem o poder de nos fazer duvidar de nossas próprias capacidades e de nossa relevância. A visão de Jung aqui é fundamental. Quando alguém usa esse tipo de desvalorização sutil, muitas vezes essa pessoa está projetando a própria insegurança ou o medo de envelhecer. Eles podem ver em você a vitalidade, a capacidade de se reinventar, a alegria de viver que eles próprios sentem estar perdendo, ou que nunca alcançaram. É como se a sua luz, mesmo que não seja intencional, iluminasse as próprias sombras e frustrações deles. Eles não odeiam você por ser quem você é, mas sim o que você representa para as próprias falhas e medos deles. Aquele comentário sobre sua idade ou ter tempo de sobra não é sobre a sua realidade, mas sobre a angústia deles em relação ao próprio envelhecimento, ou à falta de propósito que sentem na própria vida. Saber disso não os justifica, mas te liberta de levar para o lado pessoal. Sua ação. Reconheça a picada, mas não a internalize. Um sorriso tranquilo. Sim, eu adoro aprender coisas novas. Pode ser a melhor resposta, sem dar poder à negatividade alheia. E falando em distanciamento. O segundo sinal é o afastamento inexplicável ou a evasão.
Pessoas que antes eram próximas começam a ficar distantes. Não retornam suas ligações tão prontamente. Estão sempre ocupadas quando você sugere um encontro. Ou evitam o contato visual em reuniões sociais. Você tenta manter a ponte, mas sente que a outra pessoa está desmontando-a do outro lado. Não há brigas, não há discussões abertas. Apenas um silêncio crescente e uma ausência que pesa no ar. De uma perspectiva junguiana, esse afastamento pode ser uma forma de essa pessoa evitar um espelho, talvez a sua paz, a sua sabedoria acumulada, ou mesmo a sua aparente liberdade e tranquilidade na velhice. Reflitam algo que eles sentem falta ou temem em suas próprias vidas. Se eles têm questões internas não resolvidas, ou se estão lutando contra a própria sombra, talvez inveja, ressentimento ou a sensação de que não realizaram o que queriam. Sua presença pode ser um gatilho. Eles não conseguem se conectar genuinamente com você, porque isso os forçaria a confrontar suas próprias deficiências ou emoções dolorosas. A evasão é uma defesa, uma forma de evitar a si mesmos, projetando essa evitação em você. O que fazer? Não persiga, respeite o espaço deles. Mas também se respeite. A energia gasta tentando consertar uma relação que a outra parte não quer manter pode ser melhor usada cultivando amizades que realmente te valorizam. O terceiro sinal é, talvez, o mais insidioso, a fofoca ou o espalhamento de rumores. Mesmo que sutis, você começa a ouvir. De terceiros, comentários negativos sobre você, pequenos detalhes da sua vida distorcidos, ou mesmo piadas que te diminuem e que são contadas nas suas costas. Não é uma calúnia direta, mas uma teia de pequenas narrativas que, juntas, podem prejudicar sua reputação e minar a confiança dos outros em você. Carl Jung nos ensinaria que a fofoca é um terreno fértil para a projeção da sombra. A pessoa que fofoca está, muitas vezes, tentando elevar a si mesma ao diminuir você, ou está desviando a atenção de suas próprias falhas e inseguranças. É um ato de poder velado, ao espalhar rumores ou criar uma narrativa negativa sobre você. Ela tenta controlar como os outros a veem, ou justificar sua própria aversão secreta. É uma forma de trazer você para o nível dela, ou até abaixo. Pense bem, uma pessoa feliz e segura de si raramente sente a necessidade de diminuir os outros. Esse comportamento revela mais sobre a insegurança e o descontentamento interno do fofoqueiro do que sobre você. Como você reage? A sabedoria popular diz: não se discute com fofoca. Se for algo sério e puder ser confrontado de forma segura, faça-o, caso contrário. Foque em viver sua verdade e deixe que suas ações falem por si. As pessoas sábias saberão discernir a verdade. Agora, vamos para o quarto sinal. Um que pode ser bastante desgastante, a competição desnecessária, ou uma rivalidade disfarçada. Você percebe que essa pessoa está constantemente se comparando a você, tentando superá-lo em tudo, mesmo nas coisas mais triviais. Se você fala sobre uma viagem que fez, ela imediatamente começa a contar sobre uma viagem ainda mais incrível que ela fez. Se você menciona um pequeno problema de saúde que superou, ela tem uma história de doença muito pior que enfrentou e venceu. Até mesmo sobre netos, hobbies ou conquistas passadas. A conversa sempre se transforma em um leilão, onde ela precisa ter a última palavra e a maior glória. Pela lente junguiana, esse comportamento competitivo é um reflexo profundo de uma insegurança enraizada. Para essa pessoa, suas realizações, sua paz de espírito ou até mesmo a sua simples existência podem disparar um sentimento de inadequação ou de falta de realização pessoal. Eles não veem você como um indivíduo único.
mas como um rival num jogo de soma zero, onde para eles ganharem, você precisa perder. Essa rivalidade disfarçada é uma projeção de sua própria batalha interna por significado e validação. Eles projetam a sua própria necessidade desesperada de se sentirem superiores em você, transformando cada interação numa tentativa de se provar. Não é sobre você, é sobre a luta deles para encontrar seu próprio valor. E a sua vida, infelizmente, serve como um lembrete do que eles sentem que não têm ou não são. A melhor atitude: não entre no jogo. Celebre suas próprias conquistas e a sua jornada sem a necessidade de validação externa ou de competir. Mantenha sua energia para o que realmente importa, sua paz. Em seguida, chegamos ao quinto sinal: a notável falta de empatia ou um desinteresse genuíno em relação a você. Quando você compartilha uma boa notícia, eles a minimizam ou mudam rapidamente o assunto para si mesmos. Se você está passando por um momento difícil, eles podem parecer alheios, ou até mesmo usar a situação para fazer algum comentário julgador. Em vez de oferecer apoio, eles simplesmente não perguntam sobre você, sua vida, seus sentimentos ou o que é importante para você. É como se a sua existência fosse periférica à deles, a menos que possa servi-los de alguma forma. Para Carl Jung, a empatia é uma ponte, uma conexão profunda, a falta dela, nesse contexto, pode surgir porque a pessoa já a desumanizou em sua mente, devido às projeções negativas que ela lançou sobre você. Se no fundo ela nutre um ressentimento secreto, é impossível para ela se conectar com suas alegrias ou dores de uma forma autêntica. Suas próprias emoções negativas em relação a você criam uma barreira intransponível, impedindo que a compaixão e o interesse fluam. A incapacidade de se colocar no seu lugar e de sentir com você é um sintoma da sua própria sombra, dominando suas interações, cegando-os para a sua humanidade e suas necessidades. Lembre-se, você não precisa buscar validação ou apoio de quem não pode oferecê-lo. Encontre seu círculo de apoio em pessoas que realmente se importam. O sexto sinal é o das críticas constantes. Mesmo quando apresentadas como construtivas, essa pessoa tem sempre algo a apontar em você: sua roupa, sua opinião, sua forma de fazer as coisas, suas escolhas de vida. Nunca é o suficiente, nunca está bom. O conselho não solicitado vem embalado em um tom de "estou tentando te ajudar", mas, no fundo, soa como um julgamento. Você se sente constantemente sob escrutínio, como se não houvesse nada que pudesse fazer para agradar ou para ser certo aos olhos dela. Essa é uma manifestação direta da projeção da sombra. Aquela pessoa que critica incessantemente está, na maioria das vezes, lidando com uma profunda insatisfação consigo mesma. Ela pode sentir uma falta de controle na própria vida. E criticar você lhe dá uma falsa sensação de poder ou superioridade. O que ela vê de errado em você é, frequentemente, o que ela mais detesta ou teme em si mesma, mas não consegue admitir. Ela está tentando consertar em você o que ela não pode ou não quer consertar em seu próprio espelho. Cada crítica é um eco da sua própria autocrítica ou da sua incapacidade de se aceitar. Não é sobre o seu valor ou suas falhas, mas sobre a própria batalha dela com sua identidade e suas inseguranças. A forma mais eficaz de lidar com isso é reconhecer o padrão. Você pode, com gentileza e firmeza, dizer que aprecia a intenção, mas que tomará suas próprias decisões, ou simplesmente limitar a interação e o tempo que você passa com essa pessoa. Por fim, o sétimo sinal, muitas vezes o mais revelador, mas também o mais difícil de provar: a linguagem corporal negativa ou as expressões faciais sutis.
São os gestos não ditos que gritam. Ela pode evitar o contato visual, cruzar os braços quando você fala, ter uma postura fechada. Há um tensionamento nos lábios, um leve revirar de olhos quando você expressa uma opinião, um sorriso forçado que não alcança os olhos, ou uma expressão facial de desaprovação sutil quando você não está olhando diretamente para ela. A sabedoria de Carl Jung nos mostra que o corpo, muitas vezes, revela o que a mente consciente tenta esconder. Essas são expressões inconscientes dos verdadeiros sentimentos da pessoa, do seu desconforto ou da sua negatividade projetada em você. É a sombra dela, vazando através de sinais não verbais, que podem ser quase imperceptíveis, mas que o seu inconsciente capta. Aquela sensação de algo está errado, mesmo sem palavras. É a sua intuição respondendo a esses sinais. O corpo não mente tão facilmente quanto a boca. Preste atenção a esses indícios. Confie na sua intuição. Eles servem como uma validação de que o que você sente sobre essa pessoa pode ser real, mesmo que ela nunca admita. Não precisa obsessivamente decifrar cada gesto, mas use-os como uma confirmação gentil para si mesmo. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 7 sinais. E a grande lição que Carl Jung nos oferece é uma verdadeira virada de jogo. Vimos como a desvalorização sutil, o distanciamento inexplicável, a fofoca, a competição disfarçada, a falta de empatia, as críticas constantes e a linguagem corporal negativa podem ser indicações de que alguém nutre sentimentos de aversão secreta por você. Mas a verdade libertadora é esta: quase nunca é realmente sobre você. O que essas pessoas sentem e projetam está profundamente enraizado em suas próprias lutas internas, suas inseguranças não resolvidas, seus medos do envelhecimento, ou suas próprias sombras que não conseguem confrontar. Sua presença, sua alegria, sua sabedoria na idade adulta podem, sem intenção, iluminar essas áreas dolorosas dentro delas. Lembre-se, você não está sozinho em perceber esses padrões. Muitas pessoas passam por isso, especialmente quando chegam a uma fase da vida onde se tornam mais autênticas e menos preocupadas em agradar. Então, o que fazer quando você se depara com esses sinais? A primeira e mais importante ação é a autorreflexão. Mas sem se culpar, pense de alguma forma: estou contribuindo para essa dinâmica. Às vezes, nossa própria luz, nossa paz ou nosso sucesso podem ser gatilhos para aqueles que estão presos na escuridão de sua própria inveja ou ressentimento. Isso não é culpa sua, mas uma percepção pode te dar clareza. A segunda ação é estabelecer limites claros e, se necessário, amorosos. Você não precisa se expor repetidamente a uma energia que o diminui ou o esgota. Limitar o tempo que você passa com essas pessoas, ou mudar a forma como interage com elas. É uma forma de proteger sua própria energia e paz. Você tem todo o direito de se afastar do que não lhe faz bem. A terceira e fundamental ação é a compaixão. Não por perdoar ou aceitar o comportamento, mas por entender que a aversão da outra pessoa vem de sua própria dor ou de questões não resolvidas. Eles estão sofrendo. Mesmo que isso se manifeste como raiva ou ressentimento dirigido a você. Compreender isso pode ajudar a despersonalizar o ataque e a não absorver a negatividade. Isso não significa que você deve se tornar um mártir ou permitir ser maltratado. Mas sim que você pode escolher responder com uma mente mais clara e um coração menos afligido. A quarta ação é focar e nutrir seus relacionamentos saudáveis. Gaste seu tempo e energia com pessoas que o elevam, que celebram suas vitórias e que oferecem apoio em suas dificuldades. Cerque-se de indivíduos que veem e apreciam seu valor.
que o encorajam a ser quem você é e que fazem você se sentir bem consigo mesmo, à medida que envelhecemos. Nossa rede social pode se tornar menor, mas a qualidade dessas conexões se torna infinitamente mais importante. A sabedoria da idade nos ensina a discernir quem realmente merece nossa presença e nosso carinho. Finalmente, proteja sua energia. Você não precisa engajar em todas as batalhas que são apresentadas a você. Nem precisa se justificar constantemente. Sua paz de espírito é preciosa. E você a conquistou com a experiência de uma vida. Carl Jung nos lembra que a sombra existe em todos nós e que o caminho para a individuação, tornar-se quem realmente somos, envolve a integração dessas partes menos desejáveis de nós mesmos. Quando alguém projeta sua sombra em você, é um convite, ainda que doloroso, para que você se fortaleça e se lembre do seu próprio valor. Independente da percepção alheia, sua idade trouxe sabedoria, resiliência e a capacidade de ver além da superfície. Seu valor não é diminuído pela incapacidade de outra pessoa de reconhecê-lo. Esperamos que esta conversa tenha lhe dado clareza e ferramentas para lidar com essas situações complexas. Entender é o primeiro passo para a liberdade. Compartilhe nos comentários se você já se identificou com algum desses sinais e como você lida com eles. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Se gostou deste vídeo e achou útil, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este e ative o sininho para ser notificado sempre que tivermos algo novo para você. Lembre-se, a vida é uma jornada de contínuo aprendizado e crescimento. Viva sua melhor vida em todas as idades, com paz, propósito e pessoas que realmente o amam.